Boa tarde, caros companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez ligados na Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir agora o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Boa noite a você que está ligado na Biguaçu FM. Lembramos que o programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre no comando do Grupo Espírita A Caminho da Luz, filiado à Federação Espírita Catarinense e Brasileira. E hoje abordará o tema Convivência Amorosa. E nesse primeiro bloco, vamos falar da intriga, que essa ação prejudicial pode ser comparada a uma doença social, causando uma série de malefícios, tanto para as pessoas atingidas, quanto para os ambientes onde ocorre. Então, vamos iniciar ouvindo a nossa irmã Eliane falando sobre os malefícios da intriga. Malefícios da intriga. Abre aspas para Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37. Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo. Pois, a partir das tuas palavras, serás justificado, e a partir das tuas palavras, serás condenado. Estes versículos falam-nos diretamente ao coração
Ao recordarmos as sublimes orientações que nos bafejam a alma, como espíritos encarnados e devotados ao Evangelho, na magistral interpretação da doutrina espírita. Os ensinamentos oferecidos pelo Espiritismo esclarecem-nos sobre as realidades essenciais vividas no corpo de carne e a respeito das verdades incontestes da vida após a morte, tornando-nos responsáveis diante das necessidades constantes da prática do bem, exigindo de nós entendimento e comiseração para que a força do amor seja capaz de superar todo o mal que, porventura, ainda se instale em nosso íntimo. A palavra pode ser motivo de escândalo se não a disciplinarmos convenientemente, causando enormes prejuízos morais para nós e para aqueles que ferimos e vilipendiamos. Com ela, aviltamos a conduta dos outros, estimulamos o pessimismo do próximo, destruímos as melhores intenções, difamamos, censuramos e favorecemos os nossos instintos inferiores, sem nos darmos conta dos perigos que corremos ao permitir que as palavras levianas que pronunciamos sobre o comportamento alheio causem os maiores transtornos para aqueles que se tornam alvo de nossa insensatez. Sobre o problema, Joana de Ângeles, a egrégia entidade, alerta-nos. Abre aspas. A intriga é a enfermidade da alma que se alastra perigosamente na sociedade, tornando-se terrível inimiga dos bons costumes. Da simples referência a respeito de alguém ou de algum acontecimento adulterado pela imaginação enferma, surge a rede das informações infelizes que dilaceram as vidas que lhes são o alvo inditoso. Tem, pois, cuidado com o que falas a respeito do que ouves, vês ou participas. Serás responsável pelo efeito das expressões que externes em razão do seu conteúdo. Fecha aspas. O generoso Espírito conclui que nesses momentos devemos nos opor e calar sem dar atenção a assuntos desta natureza. Ao agirmos assim, não estamos coniventes com o erro, pelo contrário, interrompemos uma conduta prejudicial instigada pelo mexerico. A palavra equilibrada é instrumento sublime quando nos valemos para dizer coisas que contribuem de maneira edificante junto aos que nos ouvem. Ao refletirmos sobre a situação das instituições espíritas, que são templos de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si, nem sempre encontramos companheiros satisfeitos com os rumos tomados pela orientação dos trabalhos, apegando-se às censuras e tricas nos grupos onde atuam, convertendo o trabalho em demonstrações de rebeldia e inconformidade. Apegam-se à insatisfação
para emitir palavras de perturbação e desequilíbrio, embaraçando as pessoas que querem ajudar e colaborar de maneira espontânea nas tarefas oferecidas pela organização espírita, que a todos convoca às fileiras da caridade, no serviço nobre de atendimento aos necessitados do caminho. E onde operamos, não há tarefas menores ou maiores, elas são igualmente indispensáveis. Importa a maneira com que agimos ao aceitarmos de boa vontade as atividades abençoadas que nos são oferecidas por Deus, segundo a sua soberana justiça. Aprenda a calar. Há muita necessidade de silêncio nos dias atuais. As pessoas ansiosas por se fazer ouvir falam cada vez mais alto, como se isso bastasse para que os outros as escutassem. Em restaurantes, shoppings, filas, salas de espera, salões de beleza, aeroportos, se ouvem os falatórios. E para aumentar o ruído, em alguns lugares tem um som ambiente mais alto ainda. E quando não se tem alguém para falar, o celular serve. A pessoa faz uma ligação e se esquece de que está dividindo o ambiente com outros indivíduos que não estão interessados no seu assunto. É impressionante como as pessoas falam muito e falam alto. Além de ser um grande desrespeito aos ouvidos alheios, essa gritaria torna impossível um diálogo entre pessoas de voz moderada nesses ambientes comuns. Mas não é só a falta de silêncio exterior que assola muitas pessoas hoje em dia. É também a falta de silêncio interior. Poucos indivíduos ouvem a própria voz e analisam seus pensamentos antes de exteriorizá-los. O hábito de meditar antes de expor uma opinião ou um julgamento é muito pouco cultivado em nossa sociedade. E isso tem sido motivo de desarmonia e intrigas, de mal-entendidos e hostilidades. Saber calar, saber ouvir, ser senhor de suas palavras e de seus sentimentos, é um desafio que merece ser pensado. Talvez foi por ter percebido essa necessidade em nosso meio que um espírito amigo nos trouxe a seguinte mensagem: aprenda a silenciar a palavra que sai gritada de seus lábios, ferindo a sensibilidade alheia e lhe deixando à mercê das companhias inferiores. Aprenda a calar. Aprenda a silenciar a palavra suave, mas cheia de ironia, que sai de sua boca ridicularizando, humilhando a quem se dirige e que lhe intoxica, provocando a dor de estômago, as náuseas ou a enxaqueca. Aprenda a calar. Aprenda a silenciar o murmúrio que sai entre dentes, destilando raiva e rancor e atingindo o alvo que fere como punhal, ao tempo que lhe fragiliza a ponto de não se reconhecer, de se assustar consigo mesmo. Aprenda a calar. Aprenda a calar o pensamento cruel que lhe passa na mente e que, por invigilância, nele você se detém mais do que deveria. Você se assustaria se pudesse ver sua máscara espiritual distorcida. Aprenda a calar. Aprenda a calar o julgamento que extrapola o que vê e o que sabe, levando-o a conjeturar sobre o outro o que não sabe e não viu, plasmando ideias infelizes que são aproveitadas pelos opositores daquele que é julgado. Aprenda a calar. Aprenda a calar todo e qualquer sentimento indigno, zelando pelas nascentes do seu coração, para que não macule e não seja maculado. Aprenda a vigiar os sentimentos para que cada dia, mais atento e vigilante, saia da esfera mesquinha
a que se aprisiona voluntariamente e possa alçar voos mais altos e sublimes. Aprenda a calar. E enquanto não consegue deixar de gritar, falar, murmurar, pensar cruelmente e julgar, insista em orar nesses momentos, nem que as frases lhe pareçam desconexas e vazias de sentimento. Insista na oração até que um dia orará não com palavras nem pensamentos, mas será sentimento por inteiro, amor puro e verdadeiro em ação, dinâmico, envolvendo os outros e a si mesmo, verdadeiro discípulo que conseguirá ser. Aprenda definitivamente a calar. Como está o teu ouvir? Como está o teu falar? Como está o teu agir? Como está o teu pensar? Como alimentas os campos da mente? Como educas teu pensar? Se uma ideia é como semente pronta pra germinar. Como está o teu sentir? Como está o teu sonhar? Como está o teu servir? Como está o teu amar? Como partilhas as bênçãos da vida? Como conduz teu caminhar? Se a união é força divina, pronta pra te levar. Sente como deve ouvir, sonha antes de falar, age pra melhor servir, pensa como é bom amar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. E para você que está sintonizado na Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que vai ao ar aos domingos, das 18 às 19 horas. E hoje com o tema Convivência Amorosa. E agora, vamos ao nosso segundo bloco com a nossa irmã Eliane,
falando sobre de que maneira podemos diminuir a desavença, a incerteza e o desapontamento que sentimos diante de conflitos nos ambientes em que estamos situados. De que maneira diminuir a desavença, a incerteza e o desapontamento que sentimos diante de conflitos internos da casa espírita e que, em determinada circunstância, nos tornam companheiros hostis, passando a falar mal de tudo e de todos? A resposta a essa questão nos é oferecida pelos amigos espirituais, entre eles o preclaro Espírito Irmão X, no capítulo 29 do livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. A mensagem, de singular importância, conta-nos o episódio ocorrido com um servidor espírita que, acabrunhado pelos problemas encontrados na sua instituição, é aconselhado pelo estimado benfeitor. Ao amparar o oprimido trabalhador, o protetor utiliza-se de argumentos interessantes, procurando convencê-lo da essencialidade de preservarmos certas posturas de discrição e modéstia, servindo-se de uma metáfora para fornecer exemplo rico e variado. Trata-se de uma árvore velha e valorosa que conhecera em sua primeira infância. Abre aspas. Verde e forte, assemelhava-se a uma catedral na obra prodigiosa da natureza. Tempestades terríveis caíam sobre ela anualmente, imprimindo-a e dilacerando-a, mas parecia refazer-se sempre mais bela. O tronco, porém, sempre adornado de milhares e milhares de folhas seivosas, parecia inabalável e invencível. Um dia, contudo, alguns bichinhos começaram a penetrá-la de modo imperceptível. Ninguém lhes conferiria qualquer significação. Os bichinhos multiplicaram-se indefinidamente, invadiram as raízes e ganharam o coração da árvore vigorosa, devorando-o pouco a pouco. Transformava-se em lenho seco, destinado ao fogo. Assim, também, são muitas das associações respeitáveis quando não se acautelam contra os perigos aparentemente sem importância. São admiráveis na caridade e na resistência aos golpes do exterior. Suportam com heroísmo e serenidade estranhas provações. Afrontam a calúnia e a maldade dentro de inalterável paciência e indefinível força moral. Visitadas, entretanto, pelos vermes invisíveis da inveja ou do ciúme, da incompreensão ou da suspeita, depressa se perturbam e se desmantelam, incapazes de reconhecer que os melindres pessoais são parasitas destruidores das melhores organizações do espírito. Quando o disse-me-disse invade uma instituição, o demônio da intriga se incumbe de toldar a água viva do entendimento e da harmonia, aniquilando todas as sementes divinas do trabalho digno e do aperfeiçoamento espiritual. Fecha aspas.
Como fazer para não deixarmos isso acontecer? Responde o emérito amigo, abre aspas. Dentro de minha nova condição, apenas conheço um remédio: nossa adaptação individual e coletiva à prática real do Evangelho do Cristo. Fecha aspas. Tecer considerações impróprias a respeito de trabalhadores nobres e esforçados, esquecendo-se da fraternidade que deve existir em todas as situações, significa desconhecer a essência do objetivo do Espiritismo, que é o de trabalharmos juntos, unidos, congregando esforços para a construção de um mundo evangelizado. Allan Kardec, na análise que faz do ensinamento de Jesus, quando o Mestre enuncia que um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa, ele não fez lá muitos milagres devido à incredulidade deles, explica-nos que o princípio de tal verdade decorre de uma consequência natural da fraqueza humana. Refere-se às pessoas que desconhecem, na maioria das vezes, as qualidades morais com quem se relacionam a miúde nas múltiplas situações ordinárias da vida, sem lhes inspirar a confiança que devotariam a certas personalidades de saber e de inteligência. Quem quer que se eleve acima do nível comum é sempre alvo do ciúme e da inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se por rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência e da calúnia, e tanto mais forte gritam, quanto menores forem, crendo que se engrandecem e o ofuscam pelo arruído que promovem. Tal foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado seu horizonte moral. Semelhante preconceito, portanto, é próprio dos espíritos acanhados, que tomam suas personalidades por modelo de todas as virtudes. Essas lições imprescindíveis devem ser avaliadas pelos espíritas sem exceção. A exaltação da personalidade leva-nos a nos considerar acima dos outros, julgando-nos com direitos superiores e exacerbando suscetibilidades pessoais com o que quer que constitua ofensa às opiniões e às ações desenvolvidas por nós. Só seremos felizes se nos deixarmos animar por sentimentos de benevolência, de indulgência e de perdão. E isso não será conseguido apenas com o estudo de lições de moral, mas com a destruição das causas e antagonismos e de dissensões entre as criaturas. Para isso, é preciso provar que não somos mais do que os outros e de que todos possuem o mesmo valor e a mesma possibilidade de evolução e de progresso espiritual, como legítimos princípios que se originam da pré-existência da alma
e da reencarnação. Pesos e medidas. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Essa afirmativa de Jesus nos faz pensar se podemos nos incluir no número dos que têm sede de justiça. Segundo os dicionários, justiça quer dizer conformidade com o direito, virtude de dar a cada um o que é seu. Jesus, no entanto, se referiu à justiça, recomendando que fizéssemos ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Todavia, nós, que tantas vezes temos cobrado da divindade que sacia nossa sede de justiça, se analisarmos profundamente, não estamos verdadeiramente com sede de justiça, no real sentido do termo. No convívio diário, muitas vezes nos surpreendemos agindo de forma injusta. O trato com as pessoas que nos rodeiam é diferenciado conforme a posição social ou financeira, de subalternidade ou de autoridade, de que cada uma esteja investida. Se nos dirigimos à serviçal que faz a faxina, por exemplo, falamos de determinada forma, num tom de voz e atenção distintos dos que empregamos para falar com pessoas que ocupam cargos que, a nosso ver, são mais importantes. Se a pessoa que nos procura está vestida com trajes elegantes, mesmo que não saibamos de quem se trate, a nossa deferência é imediata. Mas se está envolta em andrajos, bem diferente é a nossa atenção. Outro exemplo é quando nosso veículo começa a demonstrar sinais de que em breve terá um motor fundido. Qual a primeira ideia que nos vem à mente? Se fôssemos pessoas justas, certamente faríamos uma boa revisão, reparando os danos, e ao ofertá-lo a alguém, no caso de venda, falaríamos a verdade ao comprador. Mas o que normalmente ocorre é a ideia de passá-lo adiante o mais rápido possível. E quem comprá-lo, que fique com o prejuízo, afinal, o mundo é dos espertos, pensamos. E nos dizemos pessoas justas. Se o inverso acontece conosco, imediatamente nos indignamos diante do que chamamos uma grande desonestidade. Como pode alguém nos vender um veículo prestes a fundir o motor? Que injustiça! Se observamos os governantes corruptos a tirar vantagens pessoais com os recursos públicos, imediatamente levantamos a voz e clamamos por justiça. Mas, quantos de nós compramos atestados falsos para ludibriar o patrão e receber o salário integral? Usamos nos vários momentos 2 pesos e 2 medidas. E como nos conhecemos, sabemos por que agimos dessa maneira. Sabemos quais são as nossas verdadeiras intenções. Assim, podemos perguntar: será que temos mesmo sede de justiça? Ou será que nos pesos e medidas só temos pensado em nós mesmos? A promessa do Cristo é real e se cumprirá quando efetivamente tivermos sede de justiça, usando como a justiça divina um único peso e uma única medida, com imparcialidade. Os espíritos superiores recomendam que, caso tenhamos dúvidas quanto ao procedimento que devemos adotar para com o próximo, que nos coloquemos no lugar deste e façamos exatamente o que desejaríamos que nos fosse feito. Dessa forma, jamais nos equivocaremos, uma vez que todos queremos o melhor para nós mesmos. Pense nisso.
se aproximar. Um anjo que me fez com ele viajar. Rompemos o espaço, subimos pra bem alto, e lá distante a terra eu pude ver. Sonhando eu vi chegar, de mim se aproximar. Um anjo que me fez com ele viajar. Rompemos o espaço, subimos pra bem alto, e lá distante a terra eu pude ver. Eu vi milhões de homens sem fé e sem saber, perdidos e feridos, erravam pra valer. Senti-me ali no meio, lembrei meus aperreios, quando esse anjo me fez entender. A vida é uma escola, tem prova e tem dever. Nos erros se aprende o que não mais fazer. Nos erros se aprende o que não mais fazer. A vida é uma escola, tem prova e tem dever. Nos erros se aprende o que não mais fazer. Nos erros se aprende o que não mais fazer. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. E para você que está sintonizado na Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema Convivência Amorosa. E agora, vamos à leitura da mensagem de Vanderlei de Oliveira, do livro Lições para o Alto Amor, Severidade consigo mesmo. Severidade consigo mesmo, mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados.
O universo é regido pelo princípio da bondade e da misericórdia. A lei da vida para o progresso é a cooperação em quaisquer circunstâncias e reinos. Tudo é expressão do amor divino na criação. Se esta é a direção natural, por que você se pune severamente perante seus enganos? Errou e, em verdade, nem a título de generosidade o mal pode ser abonado. Todavia, a autopunição não o ajudará a refazer o caminho. Erro, correção e recomeço são ações previsíveis na evolução humana. Faça o melhor que puder. Porém, surgindo a falta, arrependa-se com sinceridade. Implore em sentida prece o perdão da vida e a repare com humildade e disposição de avançar. O amor é a força capaz de acionar mecanismos de amparo e solução que você jamais imaginaria que poderiam abençoar seu caminho, diante do volume da sua ansiedade na reconstrução dos caminhos. Ame, e suas sombras serão iluminadas pelo clarão bendito do trabalho, do tempo e da sensação de que você pode e deve aceitar um futuro melhor. Não quero nem mais duvidar se ele esteve aqui ou não. Somente pelo teu olhar e o bem que ele fez pelo meu coração. Eu era como a palha ao vento, não tinha como acreditar. Eu sinto que mudei por dentro, ele me deu a força, me ensinou a amar. Sou feliz, agora eu aprendi a cantar, porque o teu amor me fez sorrir, me fez sonhar. Meu Senhor, por que não te encontrei aqui? Eu agradeço a Deus, porque eu hoje te conheci. Não quero nem mais duvidar se ele esteve aqui ou não. Somente pelo teu olhar e o bem que ele fez pelo meu coração. Eu era como a palha ao vento, não tinha como acreditar. Eu sinto que mudei por dentro, ele me deu a força, me ensinou a amar. Sou feliz, agora eu aprendi a cantar, porque o teu amor me fez sorrir, me fez sonhar. Meu Senhor, por que não te encontrei aqui? Eu agradeço a Deus, porque eu hoje te conheci. Meu Senhor, por que não te encontrei aqui? Eu agradeço a Deus, porque eu hoje te conheci. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
E para você que está sintonizado na Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo. E vamos nos encaminhando para o momento final. E com o terceiro e último bloco, com a leitura A Convivência Amorosa, com a nossa irmã Shirley. A convivência amorosa. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta nas mais desinteressadas caridades. Essa é a questão 893 do Livro dos Espíritos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que dos outros? Não fazem os mesmos aos pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 e 48 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 1. Tanto o Espírito como os Evangelhos demonstram a necessidade da virtude, e nela a vivência do amor ao próximo como fundamental à convivência amorosa. E os mentores espirituais que orientam a codificação da doutrina espírita exaltam, conforme visto na questão acima citada, a necessidade do exercício da caridade, e eles mesmos esclarecem como se continua a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas, na questão 886 do Livro dos Espíritos. Portanto, o exercício do amor ao próximo pressupõe da benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Também o Mestre Jesus estabelece como fundamental o amor ao próximo, até mesmo o inimigo, nas relações interpessoais, conforme o texto citado. Então, meus irmãos, a convivência pacífica, justa e amorosa é fundamental para o nosso bem-estar e também o bem-estar do outro. Esse comportamento adequado ou assertivo deve ser procurado, entendido e, sobretudo, praticado. Falamos em amor ao próximo, mas é preciso definir, detalhar o que em nossas ações comuns, no dia a dia, isso significa. Como seres sociais, vivendo em sociedade, necessariamente estabelecemos interações com pessoas em diversos grupos, a começar da parentela familiar, no grupo de trabalho profissional, nas instituições religiosas, clubes, na rua, em lojas, repartições públicas e tantos outros lugares. É importante, então, que saibamos relacionar-nos bem, compreendendo o outro e desejando ser por ele compreendidos, exercitando os nossos direitos como cidadãos e respeitando os mesmos direitos do nosso próximo. Para a vivência agradável e saudável, precisamos saber como nos comportar adequadamente. E nessa vivência, a todo momento, estamos sujeitos a avaliações e julgamentos que se manifestam como críticas ou maledicência. A crítica, quando a pessoa pretende dizer-nos a verdade com real interesse em ajudar-nos. A maledicência, quando a pessoa não usa da verdade e simplesmente procura nos diminuir,
a fim de que ela se sinta superior a nós. Quando alguém nos faz uma crítica desejando nos ajudar, nem sempre sabemos ou queremos aceitar as observações apresentadas, porque o nosso orgulho não nos permite. Visto ferirem a imagem superior idealizada que fazemos de nós mesmos. Desequilibramo-nos emocionalmente, psiquicamente e até às vezes fisicamente, quando não estamos preparados para receber essa crítica. Vale então buscarmos os ensinamentos da doutrina espírita, dos ensinamentos do Mestre Jesus nos Evangelhos e também da psicologia. Psicólogos procuram detalhar para nós as habilidades de lidar com a crítica, para que possamos aceitá-la de maneira adequada. Aceitar. Primeiro, permitir. 2, prestar atenção. 3, concordar total ou parcialmente. 4, agradecer a pessoa pela sua preocupação. 5, desculpar-se. E 6, manifestar intenção de mudanças. Vamos então esmiuçar esse passo a passo. Número 1, permitir. Permitir que a pessoa exponha a sua crítica sem interrompê-la. Mesmo que em suas primeiras palavras você sinta algum desconforto emocional pelo que está ouvindo, achando que seja verdadeiro ou não, deixe que ela encerre completamente a sua fala. 2, prestar atenção nos aspectos mais importantes da crítica. Controle da melhor maneira possível o estado emocional para não bloquear o entendimento das palavras que está ouvindo. Número 3, concordar total ou parcialmente com a veracidade da crítica. Após permitir que a pessoa apresente a sua crítica e você tenha prestado atenção para avaliar o significado daquelas observações, você poderá então concordar com tudo o que foi dito ou apenas parte do que lhe foi apresentado, manifestando também, com a tranquilidade possível, o seu grau de associação da crítica, de aceitação na sua totalidade, em parte, ou mesmo rejeitando as observações feitas. No passo 4, agradecer a pessoa pela sua preocupação e solicitar novas críticas. Ao concordar com a crítica na totalidade ou em partes, você sentirá que, efetivamente, o outro está querendo ajudá-lo. Está colaborando para o seu aperfeiçoamento como pessoa e espírito. Merece, portanto, o agradecimento. E essa pessoa estaria manifestando assim amor por você. Constatando a sua sinceridade e desejo em ajudá-la, você poderá então dizer-lhe que, quando achar oportuno, poderá fazer outras críticas. Passo 5. Desculpar-se por comportamentos inadequados que foram objeto da crítica. Se conhecer o erro, ou reconhecê-lo, ou o engano, praticado consciente ou inconscientemente, procure sinceramente desculpar-se, aproveitando a oportunidade para enriquecer a sua personalidade com as contribuições de verdade que você recebeu. E passo 6, manifestar a intenção de mudança no comportamento inadequado. Se houve reconhecimento de que a crítica era procedente, é importante manifestar ao crítico que você tem interesse em mudar aquele comportamento que não foi adequado, tenha ele sido expresso por palavras, por atos ou até por ambos. Esse roteiro não é fácil de ser seguido, pois ele merece, com a nossa personalidade, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, ele toca no nosso egoísmo, no nosso orgulho e na nossa vaidade. E, no entanto, ele é muito importante para que vivermos de uma forma amorosa e saudável, a começar pelo nosso próprio lar.
E para você que está sintonizado na Rádio Big Iguaçu FM, estamos chegando ao final de mais um programa Conhecendo o Espiritismo. E vamos anunciar os horários das atividades do Grupo Espírita A Caminho da Luz, que fica situado à Rua Maria Salum, número 46, no bairro Rio Caveiras, em Biguaçu. As palestras públicas acontecem às segundas e quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 19 horas. O estudo sistematizado da doutrina espírita acontece às segundas-feiras, às 21 horas. E a evangelização infantil tem o seu horário durante as palestras de segunda e quarta-feira. E o material utilizado no programa de hoje foram as revistas Reformador, de número 2113 e 2203, e o livro Lições para o Alto Amor, de Vanderlei de Oliveira, e os CDs Francisco de Assis, de Marcos Viana, Sérgio Santos e Ana Cláudia Bittencourt. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso irmão, que através da boa espiritualidade nos deu a honra de estarmos nesta 1 hora de programa. E lembrando que o Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Então, meus irmãos, tenhamos todos uma boa noite, um bom domingo e uma excelente semana. E que assim seja. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar.
O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor, quem sabe, é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar.